No dia 10 de maio de 2026, uma movimentação militar estratégica de grande escala foi registrada na foz do mar Mediterrâneo, captando a atenção global e alterando o equilíbrio de forças na região. Um submarino de mísseis balísticos da classe Ohio, posteriormente identificado por observadores navais civis e pela Corporação de Radiodifusão de Gibraltar, como sendo o USS Alaska, emergiu nas águas de Gibraltar. A mancha da embarcação nas águas do estreito desencadeou de imediato um estado de alerta por parte dos fuzileiros reais britânicos. A implementação de uma zona de exclusão marítima de 200 metros em redor do navio e a emissão de uma declaração oficial invulgar por parte da Sexta Frota dos Estados Unidos. No dia seguinte, segunda-feira, 11 de maio, a chefia naval norte-americana descreveu a escala como uma demonstração de capacidade, flexibilidade e compromisso contínuo para com os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Contudo, analistas de defesa sublinham que a revelação pública da localização de um dos ativos nucleares mais protegidos e camuflados de Washington possui uma forte carga de dissuasão estratégica, uma vez que estas embarcações são projetadas para operar em total invisibilidade, e a sua exposição deliberada responde a imperativos políticos e militares de elevada importância. O momento desta operação naval coincidiu com o colapso dos canais diplomáticos entre Washington e Teherão, relativamente às negociações de um cessar-fogo. Pouco antes de o submarino entrar na Baía de Gibraltar, o governo do Irão tinha enviado a sua mais recente resposta à estrutura de pacificação proposta pelos Estados Unidos, utilizando mediadores paquistaneses para fazer chegar o documento. A avaliação da administração norte-americana foi transmitida de forma direta pelo presidente Donald Trump no dia 11 de maio, que afirmou publicamente que as tréguas se encontravam num estado de suporte de vida maciço e classificou o documento entregue pelas autoridades iranianas como incrivelmente fraco, um pedaço de lixo e totalmente inaceitável. A convergência temporal entre a rejeição formal da proposta diplomática e a imersão visível do USS Alaska no ponto de acesso ao Mediterrâneo é interpretada como uma mensagem de coerção, em que a força estratégica substitui temporariamente o diálogo direto entre as duas nações. A escolha de Gibraltar como ponto de atracagem para o submarino norte-americano também revelou ramificações políticas significativas no seio da própria Aliança Ocidental. O USS Alaska evitou a base naval de Rota, em Espanha, situada a cerca de 141 quilômetros de distância, optando por atracar no território sob controle britânico, onde as forças de fuzileiros reais foram destacadas para assegurar o perímetro. Fontes diplomáticas associam esta decisão à postura do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que tem sido um dos críticos europeus mais vocais da estratégia de Washington ao longo deste conflito, havendo relatos de que Madrid recusou a utilização das bases de Rota e de Morón para operações ofensivas contra o Irão. Ao selecionar Gibraltar, os Estados Unidos enviaram um sinal duplo, demonstrando ao regime de Teherão e ao governo de Madrid que Washington prioriza a cooperação com os parceiros alinhados, contornando os Estados-membros que impõem restrições à sua liberdade de ação militar. O USS Alaska, equipado com mísseis Trident dotados de ogivas nucleares múltiplas e independentes, representa uma das componentes mais sobreviventes da tríade nuclear, sendo esta paragem em Gibraltar apenas a terceira visita visível de um submarino desta classe ao território em cerca de um quarto de século, sublinhando o caráter excepcional da crise em curso. A presença do USS Alaska no Mediterrâneo insere-se num quadro militar substancialmente mais amplo, caracterizado por analistas como o cerco multinacional mais concentrado a uma única nação na história moderna. O dispositivo naval focado na região do Estreito de Hormuz conheceu um incremento que eleva o total
para pelo menos 27 navios da Marinha dos Estados Unidos em operação ativa na zona. Um volume que representa cerca de 41% de toda a frota norte-americana mobilizada a nível global. Este contingente soma-se a uma força pré-existente de 21 navios de guerra e a mais de 16.500 marinheiros e fuzileiros navais, conferindo aos comandos operacionais do Comando Central dos Estados Unidos uma flexibilidade acrescida para impor o bloqueio marítimo aos portos do Irão e manter a vigilância sobre as rotas de navegação comercial. No plano aeronaval, 2 grupos de combate de porta-aviões operam em simultâneo no Mar da Arábia. O porta-aviões USS Abraham Lincoln, que lidera as missões aéreas da Operação Epic Fury desde o início das hostilidades em fevereiro de 2026, mantém operações de voo contínuas com caças de quinta geração F-35C, ao passo que o USS George H.W. Bush foi monitorizado a coordenar surtidas na mesma bacia hidrográfica, tendo a sua placa de voo preenchida com 25 caças FA-18E Super Hornet, aviões de alerta precoce E-2D e helicópteros MH-60 Seahawk, pertencentes à ala aérea embarcada 7. Segundo dados divulgados pelas Forças Armadas Americanas, este dispositivo já interceptou e forçou 61 embarcações comerciais a inverter a marcha para não violarem o bloqueio, tendo desativado 4 navios que tentaram forçar a passagem. Este cerco militar foi reforçado na primeira semana de maio pela chegada de forças navais europeias de primeira linha. O grupo de combate do porta-aviões francês Charles de Gaulle realizou o trânsito pelo Canal do Suez em direção ao Mar Vermelho, com o objetivo de integrar a coligação multinacional destinada a restabelecer a livre circulação no Estreito de Hormuz. Sendo a única plataforma naval operada por um país europeu, equipada com propulsão nuclear e sistemas de catapulta semelhantes aos norte-americanos, o Charles de Gaulle desloca-se com uma ala de ataque composta por 20 caças Rafale e 2 aeronaves de alerta avançado E-2C Hawkeye. Paralelamente, o Reino Unido mobilizou o contratorpedeiro do tipo 45, HMS Dragon, para o Médio Oriente, integrando os preparativos logísticos da missão internacional. Esta unidade de superfície está dotada do sistema de mísseis Sea Viper para a defesa aérea diária e transporta helicópteros Wildcat do Esquadrão Aéreo Naval 815, armados com mísseis Martlet, vocacionados para neutralizar a ameaça colocada por veículos aéreos não tripulados. A coordenação política e militar desta força internacional foi formalizada numa reunião ministerial co-presidida em Londres pelo secretário de Defesa britânico, John Healey, e pela sua homóloga francesa, a ministra Catherine Vautrin, que contou com a participação de representantes de mais de 40 nações empenhadas na desobstrução das vias marítimas. A Itália associou-se formalmente à iniciativa, disponibilizando uma força de intervenção composta por 4 navios, incluindo unidade de guerra de Minas, estando previsto que os quartéis-generais de França e do Reino Unido assumam o comando conjunto das operações assim que as condições no terreno o permitirem. Em resposta ao adensamento das forças internacionais, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão e os comandos militares da Guarda Revolucionária emitiram avisos diretos aos governos europeus. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Qasem Garibabadi, advertiu publicamente Paris e Londres de que, tanto em tempo de paz como de guerra, a segurança do Estreito de Hormuz compete exclusivamente à República Islâmica do Irão, sublinhando que o país não tolerará interferências externas nas referidas águas territoriais. No plano operacional, o Comando da Marinha do Irão confirmou a ativação e o posicionamento de submarinos ligeiros da classe Gadir no leito marinho do Estreito, numa postura descrita pelas autoridades de Teherão como pronta para disparar.
Estas unidades subsuperficiais de pequena dimensão, com 29 metros de comprimento e um deslocamento de 117 toneladas, operam com tripulações inferiores a 10 elementos e estão configuradas para transportar 2 torpedos ou 2 mísseis de cruzeiro antinavio C-704 de tecnologia chinesa. Embora analistas navais reconheçam a eficácia destas plataformas em táticas de guerra assimétrica em águas pouco profundas, devido à capacidade de repousar no fundo do mar para evitar sonares ativos, relatórios de informações das forças ocidentais apontam que a capacidade submarina do Irão sofreu um desgaste severo durante os combates de 2026, estimando-se a perda de pelo menos 11 destas embarcações desde o início do conflito. A campanha aérea sobre o território iraniano conheceu uma evolução técnica e operacional significativa desde o início da Operação Epic Fury, desencadeada a 28 de fevereiro, com ataques a mais de 1.000 alvos nas fases iniciais. As forças americanas empregaram mais de 20 tipos de sistemas de armamento, incluindo bombardeiros furtivos B-2 Spirit, bombardeiros estratégicos B-52 Stratofortress e B-1B Lancer, mísseis de cruzeiro Tomahawk, bem como caças de quinta geração F-22 Raptor, F-35C Lightning II e aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler. Nas primeiras 24 horas do conflito, foram disparados mais de 400 mísseis Tomahawk a partir de contratorpedeiros e submarinos da Marinha dos Estados Unidos, com um custo unitário aproximado de 3,5 milhões de dólares. Esta vaga inicial resultou no desmantelamento da rede integrada de defesa aérea do Irão, que assentava em sistemas de fábrico russo S-300 e baterias de produção local Bavar 373. A perda desta capacidade defensiva permitiu uma alteração na doutrina de bombardeamento, com os aviões norte-americanos a aproximarem-se dos alvos para lançar munições de ataque direto conjunto, conhecidas como JDAM. Estas bombas guiadas por gravidade apresentam um custo inferior a 100 mil dólares por unidade, gerando uma redução de despesa superior a 97% em comparação com os mísseis de longo alcance, permitindo à aviação militar sustentar um ritmo de 300 a 500 ataques contra alvos diários, visando complexos de produção de mísseis, instalações de montagem de drones, indústrias siderúrgicas e centros logísticos. Apesar da degradação das infraestruturas de superfície, avaliações confidenciais das agências de informações militares, divulgadas por órgãos de comunicação social, indicam que o Irão mantém operacionais cerca de 70% dos seus lançadores móveis e uma percentagem idêntica do seu arsenal de mísseis anterior ao conflito. Os relatórios indicam ainda que as forças iranianas recuperaram o acesso a cerca de 90% das suas instalações subterrâneas de armazenamento e lançamento em todo o país. Esta rede subterrânea, designada internamente como cidades de mísseis, utiliza plataformas de lançamento móveis montadas sobre carris, que se deslocam através de túneis escavados sob camadas de granito, que atingem entre 200 a 300 metros de profundidade, ultrapassando a capacidade de penetração da bomba convencional GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, cujo limite técnico se situa nos 60 metros de betão armado. De acordo com os dados dos serviços de informações, o Irão conseguiu restabelecer o acesso operacional a 30 dos 33 locais de mísseis que mantém ao longo do Estreito de Hormuz. Esta resiliência estrutural explica a razão pela qual, embora a taxa de lançamento de mísseis tenha sofrido uma redução de 90% face aos dias iniciais da campanha, as forças iranianas continuam a efetuar disparos pontuais contra posições no Golfo e a manter condicionada a circulação na via marítima através de uma estratégia de conservação de ativos e táticas de dispersão
semelhantes às registradas noutros teatros de operações da região. As consequências econômicas e estratégicas deste impasse militar prolongado estendem-se à escala global, com o encerramento do Estreito de Hormuz a entrar no seu terceiro mês consecutivo. O bloqueio naval imposto aos portos iranianos tem gerado perdas estimadas em 500 milhões de dólares diários em receitas petrolíferas para Teherão, segundo dados da Casa Branca, enquanto o preço do barril de petróleo Brent ultrapassou a barreira dos 104 dólares nos mercados internacionais, devido à quase total paralisia do tráfego de navios-tanque na região. No plano militar global, o consumo substancial de munições de precisão na frente do Médio Oriente forçou o Pentágono a desviar estoques de mísseis Tomahawk para garantir reservas destinadas ao Comando do Indo-Pacífico, resultando em atrasos contratuais na entrega de 400 unidades deste sistema ao Japão. Adicionalmente, a dependência econômica da China em relação ao petróleo iraniano e o posicionamento de Pequim como principal competidor estratégico dos Estados Unidos introduzem fatores de complexidade geopolítica, numa altura em que a administração norte-americana expressa impaciência face à ausência de progressos nas negociações diplomáticas. O governo do Irão, através do vice-ministro Qasem Garibabadi, reiterou que considerará a presença de quaisquer navios de guerra adicionais europeus como uma escalada hostil, sujeita a uma resposta imediata, fixando as posições num impasse em que a eficácia da doutrina de intimidação silenciosa e o futuro da segurança energética internacional dependem da cedência política de um dos blocos em confronto. Para acompanhar